quase me matou quando eu sugeri para ele ter uma dor de barriga. E não correr. E não correr. Ele quase me matou. Ele falou, você não sabe fazer conta. Ariano, que nem eu, impulsivo pra caramba. Você viu que eu não pontuei. Aí, automaticamente, ele, depois dessa brabice dele no telefone, a gente desligou e eu fiquei assistindo. Aí eu vi aquela cena dele com a mão ali no aerofólio do carro, ali, sabe? Aquela coisa, eu achei aquilo... Falei, puta, ele tá puto. Eu sabia que tinha um negócio mal parado ali. Não sei se era pressentimento, mas eu acho que ele não estava... Aquela corrida não era para ter acontecido, de fato. Porque o Ratzenberger morreu na pista. E quando morre na pista, tem que parar a corrida. Mas aí, quando envolve outras coisas, acho que valores e sei lá o quê... passou por isso aqui para não impulsar. O Rubinho com a mão para fora do carro. Foi uma coisa horrorosa, eu lembro bem. E eu estava em Portugal, na casa dele, e aí eu me lembro que a última coisa que a gente falou no telefone, ele falou assim, ó... Então é o seguinte, quando começar a corrida, já vai tomando banho, porque eu vou sair daqui direto para o aeroporto. E você me pega. Aí ele ia a Portugal. Ele já estava de mala e de lá ele já ia para o aeroporto e ia direto para o Algarve. A gente estava no Algarve, ele ia descer já direto no Algarve. Então começou a corrida, eu comecei a assistir, estava eu e a Araci. Não, Araci não, era Juraci. Não, pensei que fosse, fazendo iogurte. Estavam fazendo iogurte. Juraci. Aí assistindo a corrida com ela. Olha, você vai fazer o morango. Ela fazendo iogurte em Portugal, vendo a corrida. Vitamina D. Que bosta. Ômega 3. Galisteu, você quer. Não era pra ser. Se rir disso, vai pro inferno. Quem rir disso, mas eu não consigo não rir. Ômega 92. Acho que ela tá chorando, gente. Eu quero trazer a Araci aqui. Araci, vem aqui. Ela é tão legal, ela é tão legal. Eu quero que ela venha aqui. Ela vai vir bastante. Eu quero fazer vitamina. E aí, você lá fazendo iogurte, vendo a corrida. Eu tava lá com a Juraci assistindo. Quando ele bateu, eu falei, ai, graças a Deus, ele vai chegar mais cedo em casa. Eu fui pro banho. Achou que não ia acontecer nada, lógico. Desliguei a televisão, a cena. O cara bateu. Eu falei, graças a Deus. Vai sair do carro, vem embora. Assim, ai, se bobear, ele bateu até para poder logo... Aí eu já logo pensei isso. Eu falei, chega dessa merda. Desliguei e fui tomar banho. Normalíssimo. Tava muito acostumada a ver bater pior até. O Berger bateu pior e o Mansell bateu pior. Na mesma curva. O próprio Ayrton... mesmo lugar. E o Berger bateu e pegou fogo. E o próprio Ayrton já tinha batido numa caixa de brita uma vez no México. Não sei se vocês lembram disso, que ele capotou 1 milhão de vezes e parou de ponta cabeça na pedra. Eu lembro disso. Jerez, né? Puta, que negócio não lembro o circuito, horroroso. Então, assim, eu já tava meio habituada a ver umas cenas assim. E o cara sai andando. Como hoje, né? Hoje... O nego dá umas puta panca, bate o filho do Schumacher deu um pancadão seco aí. Eu falei, gente, aí acontece aquela merda, ele esquiando a 2 por hora. Nem tava esquiando rápido, ele tava esquiando normal ali, não era nem... Andava 300 por hora e a 20. Então isso é uma coisa muito louca, esse momento, assim, dessa cena. Assim, eu me lembro tomando banho normal e me lembro sair do banho e de repente um silêncio sepulcral. Mas um silêncio absoluto. Não só na rua, na casa, falei, que coisa esquisita. E eu ouvi um barulho de fax, saindo papel, no fax. Aí eu corri, falei, gente, você está mandando um contrato no fax? Mas muito. Muito papel. Aí corri lá para ver, tinha várias pessoas colocando coração, eu falei, gente, que coisa estranha. Que é isso, né, cara? Eu falo, até me arrepiei. Aí a Juraci veio correndo, falou, liga a televisão. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou, aí tu bateu. Eu falei, a gente sabe, mas não, mas parece que ele tá na pia, parece que tá ruim. Aí que foi começando a cair. Aí eu fui ver, aí eu comecei a ver a cena, eles estavam... E lá eles não falavam, não tinha o Galvão Bueno para falar. Então era um silêncio na televisão, era só imagem. Até a turma chegar no hospital também para saber o que estava acontecendo. Não, mas demorou muito. Ele ficou ali na pista parado. Quando eu vi ele parado na pista, eu falei, ele desmaiou, porque ele não gostava de ninguém em cima dele, ninguém mexendo nele. Eu falei, quebrou perna. Eu pensava assim, quebrou perna, você quebrou não braço, desmaiou. Mas nunca, em nenhum momento, eu assistindo a cena, eu achei que ele tivesse morrido. Em nenhum momento. Olha que coisa mais absurda. Até quando ele... Hoje eu assisto, eu falo... Aquele espasmo que ele teve. Aquilo é assustador. Mas quando eu assistia, nem aquilo me caiu essa Você não quer ficha. Acreditar, né? Meio uma coisa tão... Eu falei, não. Então eu ficava... Aí eu fiz uma mala. Olha que coisa. Eu fiz uma mala com uma roupa para ele. Uma mala com uma roupa para mim. Para eu ficar com ele no hospital lá em Bolonha. Então eu fui para o aeroporto, falei, vou embarcar e vou para Bolonha e vou ficar com ele no hospital. Ele deve ficar uns 3, 4 dias. Até então, eu ainda estava... Eu saí com a mala,
Sentei no avião. Não tinha um Caralho, WhatsApp pra Entendeu? ficar... Não tinha como. Tô sentada no avião com a mala dele, com a minha mala, com mala de mão, achando que eu vou ficar uns 3 dias com ele em Bolonha no hospital. Era isso. Eu tava assim no hospital. Aí, olha a cena mais louca do que eu já vivi na vida. O avião era um avião particular, a da esposa do Braga, que estava com ele lá, e a esposa me pegou pra gente ir junto para Bolonha. Então a gente estava saindo do Algarve, ela também estava na mesma que eu. E ela falava, ele é um touro, ele é um touro, ele é um touro, ele é super saudável, ele é um baita. Ele era um cara extremamente atlético, super bem sabe treinado, assim? Se colocar numa. Ele era meio. Sabe o CR7, assim, que é esse cara, cara super. Exemplar, né? Exemplar. Esse era o Ayrton daquela época. O cara não tomava um gole de nada, não comia uma uva passa fora da dieta, treinava pra caramba, dedicado. Por isso então, que ele, era quem era. Né? Ele era um cara. Então eu falei, não, ele tá tudo bem, deve ter sido feio, mas assim, era isso. Aí o avião tá indo, sabe quando dá aquela acelerada na pista? Antes de decolar, ele parou. Ainda falei, eu me lembro dessa cena, eu falei pra Luiz, ei Luiz, só falta, tá com problema. Dá problema, né? No avião, ele falou, não, tem um telefonema na torre pra senhora. Aí eu falei, aí ele falou pra gente nem ir. Olha, tá tudo tá bem, falando que tá tudo bem pra gente não ir até lá, porque deve estar uma baita confusão. Eu saí do avião serelepe. Você pode imaginar essa cena? Eu saí do avião. Tipo, de boa. Graças a Deus, é ele. Sabe assim, serelepe. Tá assim, vindo pra cá. Tá vindo pra cá, avisando pra gente nem ir. Aí eu atendo o telefone, era o Braga, na torre. Aí, mas olha, você para pra pensar, um telefone na torre vai ser serelepe? Não, vai ser. Isso nunca ia acontecer. Olha a logística. Porra, na torre? Aí eu falei, claro que é cagada, mas hoje você pensa, na época eu tava achando tudo normal. Tudo normal. Aí peguei o Braga falou. Aí o Braga falou, Adriane, vocês estão no avião vindo pra cá, né? Eu falei, Ele tá aí, tá bem? Ele falou, não venha. Eu falei, por que não vem? Ele falou, porque tem 1000 pessoas se acotovelando na porta do hospital e ele tá morto. Puta e desligou o telefone. Pariu. Puta. Foi exatamente desse Foi jeito. arrepiada que eu dei, Jesus. Eu vou te falar, quando ele falou isso, eu não sei mais nada. Eu só me lembro de estar com a Luísa, de carro, com essas 2 malinhas, que eu nem voltei mais para casa, deixei tudo lá, documento, roupa. Eu só estava com essas malinhas. Documento eu tinha alguns de viagem aqui, mas tinha o resto da minha vida lá, estava morando lá. Lógico. E fui direto de carro para a casa do Braga, já em Sintra, em Portugal. Foram algumas horas de carro, tipo 3 horas de carro. Largaram o avião, pegaram um carro. Ela dirigindo e eu do lado. E a gente foi... Eu não sei nem te dizer como é que a gente passou essas horas. Não, a gente chorava, ria, contava história, não acreditava, chorava de novo, parava, tomava uma... Puta da situação, e as pessoas todas horrorizadas. Assim, era uma cena. Eu vi Portugal parar. Não era só o Brasil, que a gente viu aquela cena aqui no funeral do Brasil parado. Portugal Japão, parou. Foi um mundo. Onde eu estava, as pessoas me olhavam catatônicas, assim. As pessoas não eram capazes de falar. Era silencioso. Foram dias de silêncio, assim, não tinha barulho na rua. As pessoas ficaram... Foi uma coisa muito absurda. E, assim, demorou muito. Eu lembro que eu cheguei na casa do Braga e fiquei assistindo esse acidente 1 milhão de vezes. Eu falei até com o médico dele. Como é que era o nome do médico dele? Está até no meu livro essa cena, porque eu liguei para o médico dele. Para o médico que atendeu ele. Na Itália? Na pista. Na pista. Era o médico pessoal dele. O médico da Fórmula 1 era um grande amigo dele. O Sid Watkins. Sid Watkins, exatamente. Ele mesmo, Eu liguei para ele do lado da esposa do Braga, porque eu não tinha condição de falar, e ela arrasava no inglês, eu não entendia nada direito, estava nervosa, não falava nem a cor, ficou nervosa, nem hambúrguer eu entendo, nem ketchup eu consigo, me dá um nervoso louco. E aí para pedir explicação, e ele atendeu, e ele me explicou, ele falou, ele não tinha nenhuma condição de sobreviver. Então, o que eles tentaram fazer ali na pista foi um salvamento ali, e que é outro momento que eu não consigo entender porque que essa corrida também não parou, porque ela continuou. Continuou. Então, foram 2 mortes na pista. Puta absurdo. Então, falaram que ele morreu depois. Né? Ele morreu depois. Mas isso aí Não, mas ali é negócio. Aí a gente não sabe direito, eu não estava ali para saber, para ver, mas o médico me falou que não. Mas eu acho que hoje em dia, Adriane,